Boa noite a todos. Rogamos a Jesus que nos ilumine, que nos proteja e que nos intua com sua doce presença nas reflexões que faremos aqui essa noite. Me perdoem a voz pela gripe, mas vai dar tudo certo. No Evangelho encontramos o belíssimo Sermão da Montanha, proferido pelo Mestre Jesus, que nos traz as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança que nós ouvimos, ou que nós lemos lá no Sermão do Monte, é a que nós falaremos aqui esta noite. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. E o que será que Jesus quis nos passar, quis nos dizer com essa mensagem? Porque a expressão bem-aventurados, que não é muito utilizada por nós no nosso dia a dia, bem-aventurados significa felizes, ditosos. Então Jesus quis dizer: felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas percebemos que a expressão pobres de espírito, ela é utilizada por nós muitas vezes com um sentido pejorativo. Porque nós utilizamos essa expressão quando queremos dizer que alguém é desprezível, quando alguém é desprovido de inteligência. Dizemos assim: nossa, mas que pessoa pobre de espírito, você viu? Então nós falamos dessa forma quando utilizamos essa expressão. Se nós aqui ouvirmos, se alguém falar para nós exatamente essas palavras, com certeza o melindre aparecerá. Porque se alguém disser: você é pobre de espírito, hein? Com certeza ouviremos isso dessa maneira pejorativa. Mas quando Jesus pronunciou essas palavras, com certeza não era esse o sentido que ele quis nos passar. Porque na época, essas palavras pobres de espírito significavam humildade. Se referiam àquelas pessoas que não eram orgulhosas. Então, na verdade, o Mestre disse: felizes os humildes, porque vão para o céu, vão para o reino dos céus. Jesus estava nos dizendo que o orgulho, que é o oposto da humildade, que o orgulho é impedimento para que a criatura possa ascender, possa ir para esferas superiores da vida. E o orgulho é um dos defeitos, entre tantos que ainda possuímos, é um dos defeitos mais difíceis que a criatura reconhece em si mesma. Porque o orgulho, ele faz com que a pessoa fique cega e que enxergue em si virtudes que ainda não ostenta. O orgulhoso, ele olha para si e enxerga algo que ainda não possui. E aí ele entra num campo de ilusão e acaba se equivocando, acaba se iludindo. Porque efetivamente ele ainda não possui aquelas características, aquelas virtudes que ele diz, ou que ele imagina, ou que ele queira passar para os demais.
Porque o status social, o poder, a riqueza, a juventude, a beleza, a fama, são armadilhas muito cruéis, que nós nos engendramos, que nós caímos com muita frequência. E essas armadilhas, elas nos enganam. E aí nós achamos que tudo podemos, quando julgamos ter essas questões. E nós valorizamos esses, entre aspas, valores terrenos, que na verdade não são valores, são defeitos, por conta da influência que o mundo material exerce sobre nós. Então a gente percebe que muitas vezes, no meio em que estamos inseridos, esse orgulho, ele recebe até um outro nome: autoestima. E aí nós lemos nos livros de autoajuda, ouvimos conselhos que nós temos que gostar de nós mesmos, que temos que ter autoestima. E é verdade, nós temos que gostar de nós mesmos, temos que manter a nossa autoestima. Só que nós confundimos esses conceitos, distorcemos, misturamos essas verdades e nos perdemos ao longo do caminho. Então vamos perceber que o que Jesus nos propôs quando mencionou essas palavras, foi a humildade. E vamos constatar que a humildade, ela é muito importante. E a humildade, essa humildade que Jesus vem nos recomendar, ela é pressuposto para outras virtudes. Ou seja, eu só vou alcançar as demais virtudes se eu tiver a humildade. Se eu não conquistar, se eu não construir a humildade dentro de mim, eu não conseguirei construir as demais virtudes. Então, por isso que Jesus coloca a humildade como pressuposto, como pré-requisito para que nós alcancemos o reino dos céus. E Jesus, ele fala de humildade, falou sobre humildade em muitos momentos. Nas bem-aventuranças, foi apenas uma dessas passagens. Quando, por exemplo, indagado pelos apóstolos, quem era o maior dentre eles? E Jesus, tomando um menino que estava ali na redondeza, ele nos esclarece que para entrarmos no reino dos céus, deveríamos nos assemelhar àquele pequenino, fazendo alusão à simplicidade de uma criança. Um outro momento que verificamos Jesus falar sobre a humildade é quando a mulher de Zebedeu se aproxima do Cristo com seus 2 filhos e ela pede para que os seus filhos sentassem um à direita de Jesus e outro à esquerda dele, nesse reino dos céus que tanto Jesus mencionava. E aí, essas palavras daquela mulher causam até um certo tumulto, porque os apóstolos que estavam com Jesus, que caminhavam com ele, que estavam ali junto pregando na lida e que fizeram aquela pergunta, eles ficaram incomodados. Como que essa mulher chega agora e já quer que os seus filhos tenham esse lugar de honra no reino dos céus? É como nós falamos hoje em dia, né? Chegou agora e já quer sentar na janela? Então causou aquele tumulto.
E aí Jesus, com sua sabedoria, com sua serenidade, ele acalma aquele tumulto. E ele diz que ele mesmo não veio para ser servido, que ele veio para servir. Então são muitos ensinamentos do Cristo que se remete à humildade. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E quem for o último, será o primeiro. Numa outra passagem muito conhecida, que fala sobre os convidados da boda: se fores convidados a uma boda, não vos assente nos primeiros lugares, para que o anfitrião daquela festa, porventura, não venha te convidar a sentar nos últimos lugares. Imagine a vergonha. Então Jesus recomenda que a gente sente-se nos últimos lugares quando formos a uma boda, nessa parábola, para que então o anfitrião possa convidá-lo a sentar em um local mais privilegiado, e aí sim você ter aquele reconhecimento. Então, em todas essas passagens, Jesus convida as criaturas que se coloquem em uma posição, se posicionem com uma postura simples, que busque em seu coração e na prática a humildade. E humildade, essa palavra, esse termo, tem a mesma origem de humanidade. A origem dessa palavra vem do latim humus, que vem de terra, que é a mesma origem da palavra homem. E aí chegamos a uma ideia base que encontramos na doutrina espírita, que é impossível que nós consigamos viver a verdadeira fé, que representa aquela confiança irrestrita em Deus, no sentido do amor verdadeiro e incondicional, se não aprendermos a ser humildes. E o que significa humildade? O que quer dizer humildade? Porque alguns podem imaginar que ser humilde é apequenar-se, diminuir-se, ou não ocupar um lugar de destaque, um lugar ilustre. Mas não é nada disso. Na origem dessa palavra, e com base nos conhecimentos que já possuímos, que aprendemos na doutrina espírita, humildade nada mais é do que saber o meu lugar no mundo. Saber o meu lugar no meio de todos. E desse saber, desses conhecimentos, eu poder olhar para todos de uma forma muito natural. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. E temos alguns casos reais, alguns casos verdadeiros, de missionários enviados por Jesus, que nos mostram essa vivência de humildade. Maíse, uma das oradoras espíritas, ela nos conta em uma de suas palestras alguns desses casos desses missionários. Ela nos conta que Chico Xavier, por muito tempo, contou uma experiência. Ele tinha uma amiga, uma senhora costureira, que dentro de suas possibilidades construiu um abrigo para crianças abandonadas. E durante muitos anos essa senhora, até o seu desencarne, quase sem receber nenhuma ajuda de fora ou de quem quer que seja, manteve esse abrigo para crianças abandonadas com muito zelo, com muito carinho, em condições extraordinárias, para ajudar, para socorrer
para auxiliar aquelas crianças. E essa senhora, que era amiga de Chico Xavier, ela também era oradora espírita. Ela fazia pequenas palestras e era convidada para proferir essas pequenas palestras em alguns centros espíritas. E ela era uma pessoa muito humilde, muito simples, e tirava até mesmo de si, tirava da própria boca o alimento para dar àquelas crianças. E certa noite ela é convidada para proferir uma palestra em um centro no Rio de Janeiro. E naquele dia estava um calor tremendo. E ela chega trajando um vestido e um casaco de lã sobre esse vestido. E todo mundo que estava ali ficou pasmo, ficaram inquietos, mas ninguém falou nada. Fez-se a prece, ela veio para a frente do palco, uma multidão à frente dela, era uma casa espírita muito procurada, e ela começa a palestra. Mas quando ela estava no início de sua fala, as pessoas começaram, com aquela inquietude, a conversar, a puxar, a comentar. As pessoas não conseguiam prestar atenção no que aquela senhora falava, porque olhavam para ela naquele calor e aquele casaco de lã cobrindo o vestido dela, que as pessoas acho que sentiam mais calor ainda. Até que uma pessoa que estava na frente, na primeira fileira, falou assim: meu Deus do céu, o que é isso? E começou a falar com ela: minha senhora, pelo amor de Deus, ninguém vai prestar atenção na fala da senhora, está um calor insuportável, tire esse casaco, por favor, a senhora também deve estar passando por esse calor. E ela, constrangida, tira o casaco. E para surpresa de todos, o seu vestido tinha vários remendos coloridos por todo o seu vestido. Era um vestido tão antigo, mas o único que ela possuía em condições para proferir, para ministrar aquelas palestras, desde que aquele casaco cobrisse aqueles remendos, que foram colocados daquela maneira para que ela pudesse ter dinheiro para comprar, não para ela, mas para as crianças, pequenas roupas. E o Chico era amigo dessa senhora e durante muitos anos contou essa história para nos lembrar que em certas ocasiões, que às vezes portas adentro da casa espírita que o nosso coração escolheu, somos os mais críticos em relação a uma série de questões que queremos mudar e que muitas vezes não contribuímos para que essas questões mudem ou se melhorem. E simplicidade e humildade também começa naquele trabalho em que muitos não querem realizar dentro da casa espírita. Porque não é somente pela fé que nós vivemos. Precisamos e necessitamos evoluir, principalmente por intermédio do trabalho. E muitas vezes, quando nós passamos a estudar os postulados, os princípios da doutrina espírita, muitos passam a ter o interesse fútil de saber quem foi em outra existência. Mas se quis Deus que nós não soubéssemos quem já fomos um dia, é porque Ele, em sua infinita sabedoria, sabe que é melhor que não saibamos. Por isso que André Luiz, ele diz que, ele recomenda: nunca procure remover a pedra do túmulo,
porque sempre cheira mal, fazendo alusão a essa busca inútil de querermos saber quem nós fomos, porque o mais importante é nos esforçarmos para que a atual encarnação seja efetivamente, façamos jus ao que os Espíritos nos alertam, que essa encarnação é a melhor encarnação que já tivemos. Então, o que não sabemos, não nos cabe lembrar, porque não teríamos cabeça nem coração para saber administrar, saber suportar, saber nos conduzir, se soubéssemos, por exemplo, se reconhecêssemos aqueles que nos fizeram mal. Que aquele que está próximo de nós, muitas vezes, foi o inimigo do passado, ou foi a vítima na qual nós fomos os algozes. Então não podemos esquecer, não podemos deixar de nos concentrarmos na atual encarnação. O Chico comentou certa vez que um senhor chegou até ele e disse assim: Chico, eu estou muito magoado com a vida. Não, eu estou muito chateado, porque o meu filho nasceu e o médium lá do centro que eu frequento disse que meu filho em outra vida foi um sapateiro, Chico. Um sapateiro, Chico. E Chico o abraçou e disse: meu filho, que boa notícia. Graças a Deus reencarnou um sapateiro. Porque aqui só chegam reencarnados lordes, reis, rainhas, ex-presidentes, finalmente um sapateiro. Porque o que o mundo mais precisa é de sapateiros reencarnados. Irmã Dulce estava prometida ao filho do melhor amigo de seu pai. E ambos, o pai dela e o pai do rapaz, eles se comunicavam, trocavam correspondências para planejar aquele casamento. Mas no seu coração estava decidido que ela queria se dedicar ao próximo. E na última carta que o pai de Irmã Dulce escreve ao seu amigo, ele diz: quanto à minha filha, infelizmente, nada posso fazer. Ela cismou que vai viver em função do seu semelhante. E assim fez Irmã Dulce a vida inteira. Ela, já doente, que sempre praticamente foi, não tinha um pulmão, tinha metade do outro. Às vezes era vista de madrugada, 2, 3 horas da manhã, lavando as escadas. E o médico, quando visualizava aquela cena, ficava apavorado. Mas Irmã Dulce, por que você está fazendo isso? É a essa hora da madrugada, mexendo com água? Ah, meu filho, eu não posso ficar sem fazer nada. Mesmo doente, eu preciso trabalhar. E essa hora é uma ótima hora, porque somente eu e você estamos acordados para ver isso. Quando Irmã Dulce desencarnou, Bezerra de Menezes contou por meio de Divaldo que ela, uma semana fora da matéria, ela procura Dr. Bezerra para pedir trabalho. Uma semana. E duas pessoas aparentemente tão diferentes, ela freira a vida toda, Bezerra de Menezes havia sido presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, e ela pede a ele trabalho. Ele, emocionado, diz: mas Irmã Dulce, quem sou eu para lhe indicar trabalho? Escolha o que a senhora quiser. E ela respondeu com a seguinte frase: eu quero, meu amigo, um trabalho que ninguém queira fazer.
e foi trabalhar com as almas suicidas no mundo espiritual. Uma semana depois da morte do corpo físico. Então, simplicidade e humildade que nessa existência todos nós temos que construir, com certeza nos acompanhará em todos os lugares que nos encontrarmos. E temos que buscar essa simplicidade de entender que somos hoje o passado em forma de presente. O que nós passamos são os reflexos do que fizemos lá atrás. E que há determinadas situações, que há determinadas coisas que a princípio nos parecem injustas, mas que chegaram até nós pelas opções que nós fizemos. E essas situações chegam até nós para que a gente possa renovar o nosso destino, o nosso futuro. Esse futuro que temos que pensar, construindo o nosso presente, construindo um presente melhor. Então, quando a gente ouve, quando a gente lê esses relatos, essas vivências do Evangelho de humildade, nós vemos que as pessoas realmente simples, elas não precisam querer mostrar que são, elas simplesmente são, elas simplesmente agem com naturalidade, sem esperar reconhecimento. Elas enxergam a necessidade do outro. E muitas vezes, até pessoas, até com poder financeiro maior, nem por isso deixam de possuir em seus corações a verdadeira humildade e a verdadeira bondade em suas almas. As grandes almas não se tornam veneráveis porque são orgulhosas, impiedosas ou tristes, porque desanimam ou ferem corações ao longo de sua jornada, mas sim porque fazem exatamente o contrário, porque levam o socorro, levam uma melhora, levam um consolo dentro daquele ambiente em que ele está ou que ela está inserida. Por isso, nos cabe perguntar hoje, nós que estamos aqui reunidos para fazermos essas reflexões, o que a nossa fé, o que a nossa crença ou a nossa religião tem feito por nós? Estamos mudando o nosso comportamento com os conhecimentos que dizemos já possuir? Porque, embora a doutrina espírita nos lembre que, embora sejamos o passado em forma de presente, temos que pensar no futuro. Porque pode ser que hoje nós não tenhamos o amor que gostaríamos de ter, o carinho, a atenção, ou as facilidades que almejamos. E muitas vezes não possuímos essas coisas porque tornamos difícil a vida alheia e não amamos vidas que já se foram. Agora, se queremos ter um futuro pródigo de realizações, de carinho, de conquistas pessoais e coletivas, temos que começar desde já a mudar o nosso comportamento, a colocar em prática, claro que dentro das nossas limitações, porque a maioria de nós não conseguirá ser uma irmã Dulce, um Chico, um Francisco de Assis, mas não devemos nos martirizar por isso. Não estamos aqui para agir como eles, porque cada um só consegue e só deve dar o passo conforme as suas pernas.
conforme até onde podemos ir. E devemos perseguir essa meta sem lamúrias, sem murmurar, sem se queixar. E fazer isso sem murmurar, sem se lamentar e sem se queixar é muito difícil. Porque na menor contrariedade que temos, já nos irritamos. Na menor contrariedade. E Jesus sabia tanto disso, que toda vez que ele curava, ele dizia duas coisas: vê, tua fé te salvou. Ele jamais disse, eu te curei. Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Se na época de Jesus tivesse Facebook, com certeza Jesus não tiraria uma selfie e diria, olha, vai lá e diga que eu curei. Um minuto de silêncio, né? Que a mão esquerda não saiba o que dá à direita. É a responsabilidade de cada um de nós. A morte física, então, não surge como um trombone a nos falar, parabéns, você voltou. É sempre hora de dizer, de lembrar Emmanuel, quando ele escreve em Fonte Viva, que neste momento estaremos sós, nós e nossa consciência. Ninguém estará lá nos aguardando para nos dizer, nossa, como você é lindo, como você é competente, como você é inteligente. Estaremos nós a contar a nossa própria história. E parece que esse momento do desencarne parece tão longe de nós, mas se há algo que reúne a nós todos aqui nessa sala, nós encarnados, é que esse dia vai chegar, inevitavelmente, porque ninguém permanece para sempre num corpo de carne. E ao retornarmos à pátria espiritual, nos perguntarão: o que fizemos desse corpo que nos foi concedido por empréstimo? Será perguntado sobre os amores e os desamores que nos acompanharam, dos corações que auxiliamos ou os corações que lesamos, das tarefas do bem que deixamos ao longo do caminho. E nós não poderemos alegar ignorância, porque a doutrina espírita nos ensina, mais uma vez, que somos o passado em forma de presente, e que voltaremos aqui tantas vezes forem necessárias. Mas os espíritos têm nos alertado que estamos numa encarnação decisiva, porque estamos passando por uma transição planetária, segundo afirmam alguns, desde o final da Segunda Grande Guerra. E os espíritos que não se adaptaram ao bem, que é a lei, no planeta Terra, estão sendo convocados para se retirarem deste orbe, deste planeta, e irem embora, para aprender em outros mundos o que não aprenderam aqui. E após esse aprendizado poderem retornar e auxiliar aqueles irmãos que não puderam ter essa oportunidade. Essa onda de violência que temos tido contato na mídia, em todos os veículos de comunicação, em que famílias não se respeitam mais, onde vemos crimes entre pais e filhos, e entre pessoas que nos dizem amar,
não duvidemos. Os adversários do passado retornam e não conseguem se perdoar. O ódio de outras vidas aparece novamente. E às vezes por uma tolice, às vezes por um momento de irreflexão. É a mais pura verdade que antes de termos aquele impulso de falar algo, de agredir, seja verbalmente ou fisicamente, que a gente respire, que a gente pense 2, 3, 10 vezes, porque às vezes por um ato impensado nós nos comprometemos, às vezes por mais de uma encarnação. Então por isso é necessário que a gente faça essas reflexões. É necessário que a gente reflita: o que eu fiz hoje que o verdadeiro amigo de Jesus faria? Esse Jesus que dizemos seguir, já que nos dizemos cristãos. Ou o que eu não fiz hoje que o verdadeiro amigo de Jesus não faria? Respondendo a essas duas questões, nós nos manteremos em equilíbrio e poderemos reescrever o nosso destino. Chico, com receio de ficar vaidoso, eu já contei essa história aqui, mas pode ser que alguns não tenham ouvido ainda. Sempre que ele era elogiado, ele gostava de dizer o seguinte: ah, minha filha, o que é isso? Eu sou um verme. Até que um dia Emmanuel, ouvindo aquilo, Chico falando, eu sou um verme. E aí Emmanuel chega até ele e fala assim: eu tenho uma coisa para lhe dizer, nunca se compare a um verme. E aí Chico, já quase esperançoso, não, você não tem ideia da importância de um verme. E aí Emmanuel começa a fazer uma lista de todas as funções do verme, por que Deus criou os vermes, a função dos vermes debaixo da terra. Emmanuel foi um senhor mentor para Chico, pois ele não deixava que Chico se achasse que era alguma coisa. Chico já possuía uma humildade natural, que Emmanuel apenas reforçava. Então ele diz: nunca se compare a um verme. Você não sabe a importância do verme na natureza. E aí Chico ficou tão impressionado com aquelas palavras que por um tempo, quando ele ia se apresentar, ele dizia: muito prazer, subverme. Certa noite, Chico estava psicografando e ele começou a sentir uma dor alucinante nos olhos. Emmanuel aparece e diz: mas o senhor não tem outro olho? Tenho. Ter 2 olhos é luxo. Levante-se e vá trabalhar, porque se o senhor não for, o senhor vai dormir, e quando o senhor dormir, eu vou retirá-lo do corpo, aí o senhor vai ver o que é trabalho. Chico colocou o seu terninho e foi trabalhar. Naquela madrugada a dor era terrível, e ele, sem coragem de pedir ajuda a Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes aparece à porta e diz: está doendo muito, meu filho? Demais, doutor Bezerra. Eu não estou aguentando de dor. Os remédios não estão fazendo efeito algum. O senhor pode me ajudar? Finge que eu não sou uma pessoa. Finge que eu sou um burrico levando essa carga, que era a psicografia. E aí Dr. Bezerra de Menezes, naquela humildade, diz: meu filho, se você é um burrico, quem sou eu? E Chico, para não perder a ajuda, diz: o senhor é um veterinário de Deus.
me ajude, por favor. E aí Dr. Bezerra de Menezes coloca a mão no olho de Chico e a dor desaparece. Meus amigos, minhas amigas, quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, queria nos lembrar que o nosso coração deve ser simples e que tenhamos humildade para dizer, sempre que necessário: desculpe, eu errei. Desculpe, vamos começar de novo? Desculpe, eu estava equivocado. Mas é tão difícil reconhecer os nossos equívocos, é tão difícil reconhecer que erramos, porque queremos mostrar uma fortaleza para os demais, porque ainda não possuímos essa virtude que tanto Jesus nos orientou e recomendou, que é a humildade. E a nossa dificuldade é por conta exatamente desse defeito, que é o oposto da humildade, que é o orgulho. Porque a melhor coisa que podemos fazer é pedir desculpas para o outro que nos magoou. Porque aquele que nos magoou, ele não é bobo, ele sabe que nos machucou. E quando somos nós a pedir desculpas, nós sabemos que vamos desarmá-lo. E é claro que aquela pessoa, no seu orgulho, ele vai dizer: ainda bem que você reconheceu o seu erro. Mas você sabe que não se fechou uma porta, mas se abriu um caminho de luz até aquele irmão, até aquela pessoa. Porque talvez essa pessoa não seja aquela que você pretendia, como você também não é a que ela pretendia. Mas esse passo já é sempre um começo. Então que saiamos daqui esta noite refletindo o que temos feito com o conhecimento que já adquirimos, porque não poderemos voltar atrás, não poderemos dizer eu não sabia, porque nos será cobrado por todas as ferramentas que nos foram dadas e pelo mal ou pelo bom uso que fizemos dessas ferramentas. Então comecemos desde já. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre.